Olá pessoal, sou a professora Michele Carvalho. Iremos estudar através desse vídeo questões da banca Sebrasp, a antiga CESP, para entender o perfil dessa banca e trabalharmos com conceitos sobre legislação ambiental. Então você que está estudando para concurso público voltado para a área ambiental, como por exemplo o IBAMA, ICMBio, também prefeituras, esse vídeo ele com certeza vai te ajudar a entender melhor algumas leis que são amplamente cobradas em concurso para essa área, que é a área ambiental. Faremos questões e se porventura eu produzir algum material para venda, vocês acompanhem aqui através do canal, na descrição desse vídeo e também por meio do Instagram do canal, que é o @ensino em ação. Também, para vocês ficarem por dentro de todos os lançamentos aqui no canal, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho. Sendo assim, vamos começar. E vamos dar sequência ao nosso simulado, contendo aqui questões das principais leis ambientais, que costumam ser cobradas em prova de concurso. Agora vamos tratar aqui de 5 questões voltadas para a lei número 12.651 de 2012, que é o Código Florestal. Essa lei ela dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e estabelece ali normas referentes à questão da proteção da própria vegetação, também referente às áreas de preservação permanente, as APPs, também referente às áreas de reserva legal. Então, traz uma série de conceitos importantes, uma série de regras e normas referentes à proteção da vegetação. E vamos à primeira questão desse vídeo, que diz o seguinte: observar os requisitos legais, é possível executar polo turístico e de lazer no entorno de reservatório artificial de cidade, desde que não exceda 10% da área total de seu entorno. O artigo 5º dessa lei nos fala que, se tratando de reservatório d'água artificial, que se destina à geração de energia, à produção de energia hidráulica, ou ainda ao abastecimento público, ou seja, a questão do consumo e utilização da água por meio da coletividade. Se tratando dessas finalidades, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor nas áreas de preservação permanente criadas em seu entorno. Então, no entorno desse reservatório d'água artificial, vai ter ali uma área de preservação permanente, a APP. Essa área que fica ali no entorno desse reservatório e também em outros locais, é uma área protegida que pode ter ou não vegetação nativa. E a função dessa área de preservação permanente é de preservar ali os recursos hídricos, de manter a estabilidade, manter a biodiversidade, proteger ali aquela área. Então, ao redor de reservatórios, tem que ter ali uma área de proteção permanente, uma APP. Isso já tem que estar estabelecido no licenciamento ambiental para a implementação desse reservatório d'água artificial e tem que ter uma faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros em área rural e uma faixa mínima de 15 metros e máxima de 30 metros em área urbana. Então aqui especifica aqui, se tratando de reservatório d'água artificial para fins de produção de energia, também para abastecimento público, tem que ter ali ao redor desse reservatório uma área de proteção permanente. Essa área ela vai atender a um mínimo e a um máximo em termos de espessura. Então tem que ter um mínimo de 30 e um máximo de 100 metros se tratando de área rural, um mínimo de 15 e um máximo de 30 metros se tratando de área urbana. Percebo que na área rural essa faixa de proteção ela é maior, porque a área rural ela abriga ali uma vegetação nativa mais expressiva. Por essa razão, o poder público ele tende a criar normas e regras de proteção mais severas, para garantir essa manutenção da vegetação nas áreas rurais. E aí no parágrafo 1º desse artigo nos fala que na implementação desses reservatórios d'água artificiais, o empreendedor, durante ali o licenciamento, durante o processo de licenciamento ambiental, vai elaborar um plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório. Então, compete ao empreendedor elaborar esse plano ambiental, que vai se voltar à questão do entorno do reservatório, que ele vai ser elaborado de acordo com termos de referência que vai ser expedido pelo órgão ambiental competente. Então, o órgão ambiental competente vai estabelecer ali um termo de referência com o que o órgão ambiental ele deseja em termos de conservação, mostrando as diretrizes, o caminho, e aí, de acordo com esse termo de referência, o empreendedor vai elaborar o seu plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório. Bom, e não pode o uso exceder a 10% do total da área de preservação permanente. Então,
O que for realizado nesse entorno não pode superar 10% do total da APP. Então, se tiver utilização, não pode passar de 10%. Então, 90% da área de preservação permanente no entorno do reservatório tem que ser conservada. E 10% você consegue permitir a utilização. E aí, voltando para a questão, ela fala aqui, observando os requisitos legais, é possível executar polo turístico e de lazer no entorno do reservatório artificial da cidade, desde que não exceda 10% da área total do seu entorno. Perfeito! Então é exatamente isso. Ele vai utilizar essa área do entorno até 10% para produzir ali, executar um polo turístico. E não pode passar, né, de 10% da área total da APP. Então tá certo. A questão 11 está certa. Próxima questão. Configurada a situação de utilidade pública, poderá ser autorizada a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes. O artigo 8º do Código Florestal nos fala que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa, que é a vegetação própria daquele local, originária daquele local, em área de preservação permanente, na APP, somente ocorrerá nas seguintes hipóteses: em casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Mas ele especifica aqui na questão que ele quer, é uma situação que é autorizada a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes. Então aqui é uma vegetação que está protegendo as nascentes. E aí quando a APP, a vegetação, protege as nascentes, a supressão nessa situação só ocorrerá em caso de utilidade pública. Isso está no parágrafo 1º, fala que a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente será autorizada em caso de utilidade pública. E é o que fala a questão, né? Configurar a situação de utilidade pública, poderá ser autorizada a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes. E agora vocês sabem também que também aquelas que protegem as dunas e as restingas. Então essa questão está correta. E aí, gente, vou aproveitar a questão para poder explorar um pouco mais esse assunto, que é a questão da área de preservação permanente da APP. Existe uma série de regras em relação à APP. Está lá no artigo 4º do Código Florestal. Então vai depender, por exemplo, se tratando de um curso d'água, perene ou intermitente. Aí coloca aqui, excluídos efêmeros, tem uma largura mínima de tanto. Aí, dependendo da largura do curso d'água, você vai ter uma faixa de APP. E aí vocês têm que ver isso na lei, porque são várias regrinhas e também está lá na minha aula. Dependendo do entorno do lago e da lagoa natural, vai ter uma faixa de largura mínima. Assim como vimos na questão passada, que o entorno do reservatório da água artificial também vai ter uma largura mínima, né, a depender da zona mínima e máxima, né, em relação à zona rural e à zona urbana. Também teremos APP nas encostas, teremos nas restingas, quando elas forem fixadoras de dunas, estabilizadoras de mangue, nos manguezais em toda a sua extensão, nos tabuleiros ou nas chapadas, no topo dos morros, das montanhas, atendendo a uma altura mínima, uma inclinação média também, em áreas de altitude superior a 1.800 metros, em veredas. Então, assim, tem uma série de regras para que nós tenhamos a área de preservação permanente, ok? Que está lá no artigo 4º. E vai atender ali uma largura mínima, uma faixa máxima, por isso que tem que fazer essa leitura. Tem muita informação, mas vale porque isso costuma cair em prova. E teremos também as áreas sendo consideradas como de preservação permanente em razão da sua finalidade. Por exemplo, se é uma área que vai conseguir conter a erosão do solo, né, que é ali o esvaziamento do solo, um solo desprotegido, ele fica mais suscetível à erosão. Ou ainda uma área para poder mitigar, reduzir riscos de enchentes ou deslizamento de terra. Então essas áreas para poder evitar, impedir enchentes, deslizamento, impedir a erosão, é importante ter uma área de preservação permanente. Também proteger as restingas ou as veredas, proteger as áreas de várzea. Também em áreas que abrigam exemplares de fauna ou de flora que estejam ameaçados de extinção. Também é importante ter uma área de preservação permanente para proteger aqueles sítios que possuem excepcional beleza ou valor científico, cultural, histórico.
também ao redor de rodovias e ferrovias, de modo também a assegurar as condições de bem-estar público, auxiliar na defesa do território nacional, proteger áreas úmidas, especialmente aquelas que possuem importância internacional. Então, tem também a área de preservação permanente de acordo com a função, com a finalidade, para poder evitar acidentes, né, para poder proteger animais, aqueles ameaçados de extinção, para poder assegurar o bem-estar, para poder atender a defesa do território, enfim. E como eu tinha falado também, a intervenção ou a supressão da vegetação nativa numa área considerada de preservação permanente, ela poderá ocorrer somente nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Isso é muito cobrado, tá? Então, em regra, você não pode mexer, interferir na vegetação nativa de uma APP. Quais seriam as exceções? Em caso de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Ah, beleza, professora, entendi que nessas 3 situações pode acontecer a supressão da vegetação nativa. Porém, o que seria utilidade pública, interesse social, eventos de baixo impacto ambiental? E aí também o Código Florestal nos fala essas situações, ele elenca as situações consideradas como sendo de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Então, por exemplo, fala aqui, são atividades de utilidade pública, aquelas que se voltem à segurança nacional, à proteção sanitária, obras de infraestrutura para poder ter ali a concessão de serviços públicos de transporte, sistema viário, saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão, assim como mineração. No caso da mineração, a exceção seria no caso de extração de areia, argila, saibro e cascalho, que não entra como utilidade pública. Atividade de defesa civil, atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais e outras atividades similares que o poder público vai considerar, né, como sendo de utilidade pública, uma vez que não tem ali uma alternativa técnica e locacional para aquele empreendimento. Como não tem alternativa, ele coloca e encaixa como sendo de utilidade pública. Temos também situações consideradas como de interesse social, né? Por exemplo, atividades para proteger a vegetação nativa, prevenindo, controlando o fogo, combatendo o fogo, controlando a erosão, erradicar invasoras, né, que podem comprometer aquela vegetação, proteger os plantios, né, com espécies que sejam próprias daquela área, espécies nativas. Tudo isso é considerado como sendo de interesse social. Também exploração agroflorestal sustentável, que é praticada ali numa pequena propriedade, ou numa posse rural familiar, ou ainda por comunidades tradicionais. Desde que essas atividades, né, agroflorestais sustentáveis, elas não prejudiquem a cobertura vegetal, não descaracterize essa cobertura vegetal que já existe. Também implantação de infraestrutura pública destinadas a esporte, lazer, atividades educacionais e culturais ao ar livre, seja em áreas urbanas ou ainda em áreas rurais consolidadas. Então, criar infraestrutura para essa finalidade de lazer, esporte, atividade educacional, isso é considerado como sendo de interesse social. Também a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por populações de baixa renda em áreas urbanas consolidadas. Tá? Então, regularizar a questão do assentamento humano, né? A questão das residências que foram construídas de forma irregular. Fazer isso para quem? Para as populações de baixa renda em áreas urbanas consolidadas. Então, regularizar essa situação fundiária para esse público é considerado como de interesse social. Também a questão da implantação de instalações necessárias à captação e à condução de água e de efluentes tratados para projetos que os recursos hídricos sejam partes integrantes essenciais daquela atividade. Tá? Então, você construir instalações para poder captar a água e também para poder captar esses efluentes, né, esses resíduos que serão tratados antes de serem liberados, isso também é considerado, essas instalações são consideradas como sendo de interesse social. E aquelas atividades de pesquisa e extração que sejam de areia, argila, saibro e cascalho. Lembra que eu falei que a mineração ela é considerada uma atividade de utilidade pública, exceto nos casos de extração de areia, argila, saibro e cascalho? Por que é exceto nesses casos? Porque esses casos, na verdade, são considerados como sendo de interesse social. E outras atividades similares que o poder público ele caracterize como tal, quando não tiver ali uma alternativa técnica e locacional para essa proposta. E temos também as atividades consideradas como sendo de baixo impacto ambiental, né? Por exemplo, você abrir pequenas vias, pontes,
pontilhões para poder ter a travessia de um curso d'água, para poder as pessoas poderem acessar para conseguir obter água ou retirar produtos ali daquela área, os animais também conseguirem acessar. Então tudo isso é considerado como sendo de baixo impacto. Também a implantação de instalações necessárias à captação e à condução de água e efluentes tratados, né, desde que tenhamos ali a outorga do direito de uso da água, tá? Então ali instalações para que nós tenhamos a captação e a condução da água e dos efluentes que já foram tratados, é considerado como sendo de baixo impacto. Implementar trilhas, né, para poder desenvolver o ecoturismo, é considerado uma atividade de baixo impacto. Construção de rampas, né, de lançamento de barcos e também pequenos ancoradouros são considerados como sendo de baixo impacto. Construção de moradias para os agricultores familiares, aqueles remanescentes das comunidades quilombolas, também das populações extrativistas e tradicionais, isso nas áreas rurais, né, onde o abastecimento da água ela acontece pelo esforço do próprio morador, também é considerado de baixo impacto. A construção e manutenção de cerca, a cerca na propriedade, para proteger a propriedade, é considerado como sendo de baixo impacto. Também pesquisa científica relativa a recursos ambientais também é considerado como de baixo impacto. Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência, né? Ou seja, para que a pessoa ela consiga ter a sua própria sobrevivência. E a produção de mudas, como sementes, castanha, frutas, também é considerado como sendo de baixo impacto. Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não tenhamos ali a supressão da vegetação existente, também é considerado de baixo impacto. Também atividades com o objetivo de recompor a vegetação nativa no entorno de nascentes ou outras áreas degradadas, é considerado também como baixo impacto. E outras ações similares, reconhecidas como sendo de eventual e baixo impacto por um ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, ou de conselhos estaduais do meio ambiente. Beleza? Vamos seguir com as nossas questões. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: a área de vegetação destinada a mitigar riscos de deslizamento de terra, se declarada de interesse social pelo chefe do Poder Executivo, será considerada de preservação permanente. E eu falei na questão anterior sobre a área de preservação permanente e falei para vocês que essas áreas elas podem ser classificadas como de preservação permanente por conta das suas finalidades. E uma dessas finalidades é conter a erosão de solo e mitigar riscos de enchente e deslizamentos de terra e de rocha. Portanto, esse item está correto. Vamos para a penúltima questão, que diz o seguinte: o cidadão deverá recompor 20% da vegetação nativa da área destruída pelo incêndio a título de área de preservação permanente. Temos um equívoco nessa questão, porque, de fato, o cidadão ele deverá recompor 20% da vegetação própria de uma área que foi destruída por incêndio, só que não é a título de APP, e sim a título de reserva legal. O artigo 12 nos fala que todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal, sem prejuízo das outras normas pertinentes às áreas de preservação permanente. E vou observar alguns percentuais mínimos em relação a essa área do imóvel. É muito importante não confundir APP com reserva legal. O fato de ter uma reserva legal não exclui o fato de também existir APP na reserva legal, tá? A reserva legal é um imóvel rural que tem ali vegetação nativa e aí você coloca como sendo uma reserva legal com a finalidade de você promover uma proteção daquela área. Mas a reserva legal não é necessariamente uma área de entorno, de nascente, uma área de entorno de cursos d'água, a área que vai ficar ali ao redor das rodovias, ferrovias, enfim. Mas dentro de uma reserva legal pode ter um curso d'água e necessariamente vai ter uma APP que vai estar no entorno desse curso d'água. E essa reserva legal, ela vai ser conservada ali com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural. Então vai ter ali um termo de compromisso firmado pelo possuidor daquela terra com o órgão competente do SISDAMA, né, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, em relação aos compromissos que serão assumidos em torno da reserva legal. Então é entender que a reserva legal é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, ok? Necessariamente propriedade ou posse rural. Com a finalidade dessa reserva legal, assegurar, né, que tenhamos o uso econômico dessa área, só que de modo sustentável, né? E que tenhamos isso com bases sustentáveis, conservando e também promovendo ali a conservação da biodiversidade,
abrigando e protegendo a fauna silvestre, também a flora nativa, então tudo isso. Mas aí quais são as regrinhas da reserva legal que costuma cair em prova, como está nessa questão aqui? Quando a reserva legal for localizada na Amazônia Legal, 80% do imóvel será considerado como sendo de reserva legal. Isso quando for situado em área de floresta. Também na Amazônia Legal, 35% será considerado a título de reserva legal quando o imóvel for situado em área de cerrado. 20% será considerado como sendo de reserva legal se o imóvel for situado na área de Campos Gerais. Fora da Amazônia Legal, nas demais regiões do país, será 20%. 20% da área será considerada como sendo de reserva legal. Entendendo que a Amazônia Legal abrange uma série de estados, tá? Não só o Amazonas, também o Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, né? Uma parte ali do Tocantins de Goiás, também uma parte do estado do Maranhão. Então, gente, nessa área considerada como sendo de Amazônia Legal, nós temos essas regras em termos dos imóveis e também, além disso, de ser situado na Amazônia Legal, também tem regras de acordo com o bioma, né? Se é um bioma de cerrado, se é um local que concentra floresta, se é o bioma de Campos Gerais. E não sendo essa situação, para o restante do país, nas demais regiões, será 20%. Então, como já vimos, né, em relação à questão, ela está errada, porque quando ela coloca que o cidadão deve recompor 20% da vegetação nativa, a questão está falando aqui de uma área que ela está fora da Amazônia Legal, né, que são as demais regiões do país, como nós vimos aqui, que 20% será considerado a título de reserva legal e não de APP, tá? Portanto, a questão de fato está errada. E vamos fazer a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: a supressão de florestas e formações sucessoras para substituição por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, é isenta do plano de manejo florestal sustentável. Bom, para que tenhamos a exploração de florestas nativas e também de formações sucessoras, depende, né? Essa exploração vai depender do processo de licenciamento ambiental, que vai ser executado por um órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SISNAMA. Vai depender também da aprovação de um plano, que é o Plano de Manejo Florestal Sustentável, que é o PMFS. E aí, nesse plano, teremos uma série de técnicas que serão utilizadas para exploração, reposição florestal, manejo daquela área. Mas será que toda situação de manejo, de exploração, ela precisa desse plano, necessariamente? Temos situações de exceção. Algumas atividades são isentas desse plano de manejo florestal sustentável, como a supressão de florestas e formações sucessoras para uso alternativo do solo. Então, se a finalidade for utilizar o solo de forma alternativa, a supressão da floresta e daquela formação sucessora, essas atividades são isentas desse plano por parte, né, de quem vai realizar a atividade. Também o manejo e a exploração de florestas plantadas localizadas fora da APP e da reserva legal. Bom, já sabemos que a APP é uma área, né, que requer muita cautela, é uma área que tem várias funções para proteger cursos d'água, proteger formas naturais, conservar vegetação, impedir acidente. Então é uma área que requer muito cuidado. E a reserva legal também tem essa finalidade, né, de proteção e de conservação. Por isso que, se você está manejando e explorando uma floresta fora dessas áreas, você não precisa entregar, né, esse plano de manejo florestal sustentável. Também exploração florestal não comercial, realizada nas propriedades rurais, a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, ou por populações tradicionais. Então, se você está explorando ali a floresta para uso próprio, para subsistência, né? Se você faz parte de uma comunidade tradicional, os quais os elementos da natureza eles são amplamente utilizados na cultura dessa população, né? Fala aqui do artigo 3º, inciso 5º, que trata da definição, né, sobre pequena propriedade ou posse rural familiar, que é explorada ali pelo próprio agricultor familiar, né, que inclui o local em que ele mora, o seu assentamento, projeto de reforma agrária. Então, nessas situações, para essas situações, né, para fins de produção familiar, também é uma situação considerada isenta desse plano de manejo florestal sustentável.
Então, voltando para a questão, ela fala: a supressão de florestas e formações sucessoras para substituição por outras coberturas do solo, ou seja, gente, para uso alternativo do solo, como por exemplo atividades agropecuárias, é isenta do plano de manejo florestal sustentável. Perfeito, tá? São situações alternativas do solo, como tá no inciso 1º do artigo 32. Logo, a resposta é certo. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, porque aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlist de simulados de português, tem playlist sobre noções de administração pública, tem playlist também de legislação ambiental com várias leis importantes que são cobradas em concurso para essa área, entre tantas outras. Então explore e maratone para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.